Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós encerramos o livro de Gênesis com os capítulos 48, 49 e 50. Vamos lá? Gênesis, capítulo 48, Jacó adoece. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: Eis que José, o teu filho, vem aí. E ele se esforçou para se assentar sobre a cama. E Jacó então disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, os que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados a sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efratá. E eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são esses? E José disse ao seu pai: Esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice e já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e os beijou e o abraçou. Jacó abençoa José e aos seus filhos. E Israel então disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou sua face na terra. Tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés do seu lado esquerdo, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés sendo primogênito. E abençoou a José, e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José então disse ao seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a sua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de seus pais.
Eu tenho dado a ti um pedaço da terra mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Gênesis capítulo 49, Jacó abençoa os seus filhos e morre. Depois, chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai aqui e ouvi os filhos de Jacó, e ouvi a Israel, o vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, és a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. És impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, e o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homem e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o teu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus irmãos, dos teus inimigos, e os filhos de teu pai, e a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-te, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente, e lavará a sua roupa no vinho e a sua cepa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo e se dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. E de onde é o pastor? A pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, que te abençoará, com mãos bênçãos dos altos céus, com bênçãos que estão embaixo, com bênçãos no seio e na madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a tua bênção. Depois ordenou-lhes e disse: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efrão, o Heteu, na cova que está no campo de Maquipela,
que está em frente Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou aquele campo de Efrom o Heteu por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai, e os médicos então embalsamaram a Israel. E cumprindo-se 40 dias, porque assim se cumpre os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios choraram 70 dias. Passados foi os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe, sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e os seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegado a ele, pois, a ira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios, por isso chamou-se Elisabel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com um campo como herança de sepultura de Efrom o Heteu, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José ao Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar seu pai. José anima os seus irmãos. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, servos do Deus de teu pai. E José chorou com eles enquanto eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis aqui, somos os teus servos. E José lhe disse: Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José.
E disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. É isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui. Encerramos hoje o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa o início, o começo, o princípio. Em hebraico é Bereshit, em inglês é beginning, em japonês é já começou, né? Quanto o início da criação dos céus e da terra, dos animais, das árvores, dos peixes, do ser humano, a multiplicação das famílias, o dilúvio, os patriarcas, as 12 tribos. E agora, amanhã, nós vamos dar início à leitura do livro de Êxodo, que significa saída. Eu espero você. Um ótimo dia, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém?